dia 28 de março, completa um mês desde que Estados Unidos e Israel atacaram o Irã. Na verdade, a gente pode dizer que essa guerra, ou esse ataque, esse plano para atacar o Irã, começou muito antes. Podemos recuar isso ao ano passado, na chamada Guerra dos 12 Dias, quando também Estados Unidos e Irã estavam em conversações para a questão do tratado de enriquecimento de urânio e Israel atacou o Irã de forma surpreendente. Podemos recuar mais ainda, quando Israel começou a atacar a embaixada do Irã na Síria, quando Israel assassinou o líder palestino em Teherã e, sobretudo, quando Israel atacou o Hezbollah. Podemos dizer que, de uma forma geral, o Irã entrou nesse radar, né, norte-americano, objeto de ataque, de derrubar regime, de trocar governo, seja lá o que for, desde a Revolução de 1979. Naquele momento, e isso é importante recuperar para destacar a importância do Irã. Naquele momento, o Irã, até aquele momento, o Irã era o grande aliado dos Estados Unidos do Oriente Médio, mais até que Israel. O Irã tinha começado um programa, esse programa que agora é objeto de discussão, de enriquecimento de urânio, começou na década de 70, com o Shah Reza Pahlavi, estimulado pelo presidente Nixon e seu assessor Henry Kissinger. Recuando mais um pouco, em 1953 foi eleito primeiro-ministro Mossadegh, um dos primeiros líderes no mundo a levar adiante o projeto de nacionalização das empresas de petróleo. Naquela ocasião, os jornais chegaram a classificar o Mossadegh como louco, loucura de Mossadegh, porque no espectro do imperialismo, fazer nacionalização de petróleo ali no Oriente Médio era uma completa loucura. E derrubaram o Mossadegh, foi um golpe de Estado, fartamente documentado nos arquivos dos Estados Unidos e da Inglaterra, e com aquele um novo estilo de apoiar as elites locais, de corrupção de militares, que é a história que a gente já conhece. Mas, enfim, a recuperação rápida para dizer da importância do Irã. Depois da Revolução, se sabe também que os Estados Unidos insuflou, levando à guerra, uma guerra com milhões de mortes entre Irã e Iraque, para que um destruísse o outro. Os Estados Unidos passava de um lado ao outro para que eles fossem destruídos. 7, 8 anos de guerra, mais de 1 milhão de mortes, uma coisa horrorosa. Mas o Irã ficou de pé. Depois, os Estados Unidos, a era liberal dos democratas, vieram com as sanções, que aumentou durante os governos Bush. Ali naquele momento, os Estados Unidos invadiu Afeganistão, que é um dos maiores vizinhos do Irã. Depois invadiu o outro maior vizinho seu, que é o Iraque, e bases militares ao redor, cercou o Irã. Além disso, continuaram com a política de sanção. Mas essa política não deu resultado. Não deu resultado, claro, naquele sentido de derrubar o governo, mudar o regime político do Irã, mas atingiu sobretudo a população e atinge duramente a população até hoje. Mas o fato é que não conseguiu o Irã. E o Irã passou, paradoxalmente, com tudo isso, o Irã cresceu. Seu poder econômico, cresceu uma influência na região, estabeleceu alianças mais à Ásia, Rússia, China, Paquistão, e o Irã construiu aquilo que nós podemos chamar o chamado eixo da resistência, que é um efeito de dissuasão. Então, o Hezbollah, as milícias no Iraque e Síria e os Houthis. Quando Israel entrou no sistema de inteligência do Hezbollah e desmontou esse sistema de segurança e pôde assassinar seus líderes e fazer bombardeios pesados ao Hezbollah, entendo que esse efeito de dissuasão deixou de existir. Então, aquela possibilidade lá, desde 79, de atacar o Irã, ela começou a se tornar real. Apesar do Trump sempre falar o contrário. Apesar do Trump ser, dentro do Partido Republicano, aquele que se opunha aos neoconservadores, aos neocons, os que apoiaram a invasão do Afeganistão e do Iraque. O Trump e o MAGA se colocavam contra isso. Não é porque são pombas, eles são falcões, mas dizendo que os Estados Unidos só devem entrar em guerra quando afetar o seu interesse nacional.
Então, esse também é um dos pontos hoje que está sendo discutido dentro das fileiras republicanas e repercutindo na população, repito aqui, mesmo a população conservadora, porque, afinal de contas, estão dizendo, são os interesses de Israel e não dos Estados Unidos. Então, essa, vamos dizer assim, a parte da perspectiva dos Estados Unidos nessa guerra, parte política. E como, inclusive, eu já comentei aqui, a gente sempre fala em mundo multipolar. É verdade. Mas, no aspecto militar, de certa forma, ainda ela é unipolar. Por que eu estou dizendo isso? Porque os Estados Unidos vai às últimas consequências com seus aliados como Israel. Não é o caso da China e da Rússia. Provavelmente, China e Rússia estejam ajudando o Irã. Serviço de inteligência, informação de satélite, é verdade. Mas o que eu falo aqui é na dimensão que entre os Estados Unidos. Portanto, o Irã está sendo objeto de um ataque de uma grande potência aliado com uma potência regional. E o Irã não tem outros aliados na região. Pelo contrário, as monarquias do Golfo, Arábia Saudita, Catar, Emirados, etc., como se sabe agora com essa guerra, já se sabia, tem bases de militares norte-americanos que estão sendo usados para atacar o Irã. Então, quando o Irã começa a ser atacado, ele não tem outra alternativa. Já no primeiro dia, ele ataca essas bases militares e esses países, afetando o turismo, afetando uma série de negócios dessas monarquias que são poderosíssimas econômica, politicamente. Para quê? Porque o Irã queria jogar o custo da guerra, entre aspas, chamar à racionalidade aquilo que afeta realmente o imperialismo, que é a economia. E afetando esses países de uma forma específica e de uma forma geral a economia global, isso poderia fazer com que cessassem os ataques e que esses países se recuassem. Não aconteceu. Os Estados Unidos e Israel continuaram até aumentaram a escalada da guerra, acreditando no fator tempo. Isso é, apesar desses efeitos econômicos sentirem, eles entendiam que era capaz de destruir principalmente as bases de lançamento de mísseis do Irã, que estão atingindo Israel, todos os países, de forma inesperada para esse serviço de inteligência dos Estados Unidos. Não aconteceu, o Irã foi para o outro passo, que é o Estreito de Hormuz, onde passa cerca de 20% do petróleo do mundo, tá atingindo significativamente a economia. E os últimos dias, né, começa a haver essa sinalização do Trump para algum tipo de negociação, que, aliás, o Irã não aceitou. O Irã não vai sair dessa apenas um alívio temporário para vir outro ataque. Quer dizer, tal como aconteceu do ano passado para agora, poderá vir outro com razão. Em termos militares, o sistema de defesa do Irã é relativamente frágil. Israel e os Estados Unidos conseguem entrar no espaço aéreo do Irã e bombardear, como está bombardeando todas as cidades do Irã, e naquele estilo que a gente conhece de Gaza, né? Apesar disso, o Irã ainda tem uma capacidade de ataque considerável. Então, como se sabe, a tática foi inundar, né, os ataques com drones, que custam 20, 30 mil dólares, e esgotar o sistema de defesa dos Estados Unidos, né, que provê Israel e as monarquias do Golfo, e gastam por volta de 1,5 milhão com um antimíssil. Está esgotando. Os jornais aí hoje, os jornais ocidentais, os centros de estudo de inteligência da Inglaterra, estão dizendo isso, está esgotando a capacidade. E o Irã ainda não usou seus principais mísseis, resguardando o momento propício. Nesse momento, como eu estava dizendo, tem sinalizações de acordos. Mas, como tudo, eu já afirmei outra aqui, aquela expressão que se tornou chavão, a névoa da guerra, as incertezas da guerra sempre estão presentes. Ao mesmo tempo que pode haver, não é provável nesse momento, mas pode haver, é possível um acordo, também começam a circular os boatos de que haverá uma invasão terrestre. A ideia é que os Estados Unidos e Israel entraram em algo que não estão sabendo como sair. E, além disso, eu sempre coloquei frontalmente contra quem ganha a guerra. A guerra comporta muitas variáveis, política, militar, econômica e, sobretudo, humana. Obviamente que a destruição humana é algo horroroso,
está acontecendo, principalmente no Irã, que é esse objeto, que, aliás, essa guerra foi praticamente inaugurada com a morte de 160, 170 meninas, e há uma hipótese de que isso tenha sido feito de forma proposital, porque a maioria delas são filhas de membros da Guarda Revolucionária do Irã. Eu falo isso aqui no final para terminar, destacando essa barbárie que está acontecendo e, de certa forma, normalizar. Gaza está aí para mostrar que não é só propriamente em Gaza. Nesse momento também, o Líbano está se transformando numa nova Gaza. Enfim, até onde vão parar Estados Unidos e Israel com isso? Nessa semana, o chefe, um dos chefes, uma das lideranças das forças militares de Israel está dizendo que Israel deu sinal vermelho de esgotar o seu sistema, aspas, de defesa. Não é só dos antimísseis, mas do número de soldados. Claro, porque tem que estar em Gaza, tem que estar na Cisjordânia, tem que estar no Líbano, tem que fazer frente ao Irã. É a guerra permanente de Israel.